De olho atento, o Bernardo Bortolotto vai chegar mais aqui no estúdio, porque a gente vai falar de trampo. E a história é a seguinte: não adianta ter trabalho se você não tem transporte. Então as coisas estão todas conectadas. E enfim, se por acaso a gente tiver alguma novidade, a gente vai interromper a nossa conversa para poder trazer a informação do transporte, que está bem caótico hoje aqui em São Paulo. Certeza, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. E a gente sempre pensa, né? A pessoa tem que trabalhar nessas condições, chegar lá no trabalho e ainda render 100%. Tá bonitinho, né? Difícil isso. Vamos falar sobre o que hoje, hein? Bom, hoje a gente vai falar sobre a reforma trabalhista de 2017. A gente vai conversar com um especialista porque ela é recente e muita gente ainda tem dúvidas sobre essa reforma. Mas antes disso, eu quero trazer aqui, Rodrigo, lembrando que a reforma é de 2017, tá? Antes disso, eu quero resumir algumas das principais mudanças que essa reforma trouxe. Vamos ver aqui na tela. Ah, gente, aparece aqui. Eu procurei o botão, não encontrei, mas já está aqui, ó. Os acordos coletivos prevalecem sobre a legislação, exceto sobre direitos essenciais. Ou seja, se uma categoria de trabalhadores fecha um acordo com os patrões, diferente do que prevê a lei, sobre o aumento de salário, por exemplo, é esse acordo que vale. Mas é preciso ter atenção porque isso não se aplica a direitos essenciais, como o 13º, valor do salário mínimo, descanso semanal remunerado. Outra mudança importante, e essa afetou os sindicatos das categorias dos trabalhadores, que é o pagamento da contribuição sindical, que não é mais obrigatório como era anteriormente, ou seja, as contribuições sindicais deixaram de ser obrigatórias. E aí mais uma aqui, a jornada de trabalho, ela foi flexibilizada. Por exemplo, é possível fazer 12 horas de trabalho com 36 de descanso, mas a quantidade de horas trabalhadas não pode passar de 220 por mês. Férias, é bom falar de férias na segunda-feira, né? Dá para lembrar das próximas já. Passou a ser permitido parcelar essas férias em até 3 vezes. E aí, claro que vai do acordo entre o empregado e o patrão, como elas vão ser divididas, se 3 períodos de 10, 15, 10, 20, enfim, fica nesse acordo. Mas tem que ter férias sim, viu? O acordo para demissão também passou a ser legal, ou seja, o caso de acordo, mesmo pedindo demissão, o empregado tem direito a receber multa sobre FGTS. Mas aí o valor cai de 40% para 20% do saldo do fundo, um pouco menos caso fosse feito daquele jeito antes de entrar nessa reforma na lei. Bom, a reforma trabalhista também trouxe a possibilidade do trabalho intermitente, que aí muita gente confunde com o trabalho temporário. E é por isso que agora a gente vai conversar com um especialista em legislação trabalhista, Luiz Fernando Riscala, que é advogado, já está aqui com a gente. E eu já quero saber contigo, Luiz, qual é a diferença do trabalho temporário e do trabalho intermitente e quais os direitos para quem trabalha nessas modalidades diferentes. Um bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Bernardo. Bom, o trabalho intermitente, ele é uma espécie de prestação de serviços de forma esporádica, mas com um contrato de trabalho fixo e com todos os direitos trabalhistas garantidos, e de forma proporcional. Há uma diferença, por exemplo, entre o intermitente e o autônomo. O autônomo, ele não tem a subordinação com a empresa que ele presta serviços e nem um contrato fixo, uma regularidade de trabalho. Enquanto o intermitente tem essa subordinação e tem essa expectativa de trabalho. Geralmente, o trabalho intermitente ele é utilizado por empresas que têm uma variação, uma oscilação muito grande na demanda, de modo que em alguns dias ou até semanas não há trabalho nenhum e outros dias, semanas ou meses, vem a existir esse trabalho. Já o trabalho temporário, Bernardo e Rodrigo, é uma modalidade regida por uma lei específica da década de 70, recentemente atualizada, para ajudar as empresas, e aí é a letra da lei, ela fala o seguinte: para ajudar as empresas a atender a necessidade de substituição transitória do pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. E essa substituição transitória de pessoal permanente, a gente pode dar um exemplo com relação a uma doença, um afastamento por doença, ou a empregada gestante que tem que se afastar para dar à luz. Então, essa substituição temporária, ela pode se dar por meio desse contrato de trabalho, desse trabalho temporário. É importante destacar também que as empresas elas não podem contratar diretamente um trabalhador temporário. Essa contratação ela tem que se dar por intermédio de uma empresa especializada nessa intermediação e com um registro específico lá no Ministério do Trabalho.
E só uma dica, como o Bernardo já lembrou, a gente não pode confundir esse trabalho temporário com os contratos por prazo determinado, como, por exemplo, o contrato de experiência ou aquele contrato firmado especificamente para um trabalho com um prazo limite máximo, né, de 2 anos. Até ia te perguntar o que o trabalhador precisa ficar atento na hora dessa contratação, saber da empresa na hora de fechar um contrato, até porque a gente tem visto muito aqui no Trampo que nesse momento a gente, desde a retomada dos empregos, há muito trabalho informal também, ou temporário ou intermitente. Para o trabalhador estar preparado e sob a legislação, o que ele deve prestar atenção na hora da contratação? Ele deve tomar muito cuidado, Bernardo, com os documentos que serão apresentados a ele. Ele deve fazer uma leitura muito cautelosa dos contratos que serão apresentados, para que, eventualmente, ele não acabe assumindo uma obrigação que ele não gostaria de ter assumido. Então, fica a dica para que ele faça uma leitura muito cuidadosa de toda a documentação oferecida pelos empregadores e que, se houver alguma dúvida, que ele consulte não só o advogado dele, mas também os órgãos fiscalizadores das relações de trabalho, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho. Existem órgãos do Ministério do Trabalho espalhados por toda a cidade de São Paulo, todo o interior paulista também, que podem auxiliar esses trabalhadores com essas dúvidas. Deixa eu perguntar uma questão, não sei se é no campo, talvez enxergando pelo campo jurídico essa questão minha. Porque muito se falou sobre a reforma trabalhista, da geração de milhões de empregos, que ia ser uma revolução e que ia gerar muito, e a gente não viu isso, né? Convenhamos que nós não vimos isso. A gente tem um índice altíssimo de desemprego, é claro que tivemos aí uma pandemia no meio do caminho, mas também não sei até que ponto uma coisa está relacionada à outra. Como é que vocês do campo jurídico enxergam isso? A reforma, ela é uma reforma que flexibilizou aquilo que já existia, porque a gente não viu, de fato, uma nova geração de empregos, né? Rodrigo, financeiramente para as empresas, eu posso te dizer que não trouxe uma efetividade ou um auxílio grande para que pudesse gerar empregos de forma efetiva. Na verdade, a reforma trabalhista, ela foi uma atualização, uma modernização que já era muito necessária há muitos anos. A CLT, como todos sabem, ela é da década de 40, ela veio sofrendo no decorrer dos anos algumas atualizações, mas essa reforma de novembro de 17, que vai fazer aniversário daqui a alguns dias, em novembro de 2021, ela foi talvez a maior atualização desde a década de 40 que a CLT teve em uma única só vez. Então, essa reforma trabalhista, ela conseguiu modernizar e trazer para a gente alguns regulamentos que já vinham sendo praticados informalmente entre empregados e empregadores, como, por exemplo, que o Bernardo citou no comecinho, a questão do fracionamento das férias. Antes da reforma trabalhista, não se podia fracionar as férias como hoje se pode fazer, em até 3 períodos. E isso, na verdade, informalmente já era muito comum. O próprio trabalhador pedia para o empregador ou vice-versa, e hoje a gente tem essa possibilidade já constante da lei. Seu Luiz, muito obrigado. Bom dia para você, obrigado pelas respostas e esclarecimentos. Valeu, obrigado. É bom a gente, é isso aí, a gente ficar super atento, no fundo foi muito isso, né? A formalização daquilo que já existia e talvez a gente precise de algo realmente, nunca parar de inovar, nunca parar de criar, nunca parar de atender aí as demandas de ambas as partes, tanto para quem precisa do emprego quanto para quem dá o emprego, para que a gente tenha emprego pleno no nosso país e não essa discussão aí que acaba não virando em geração de emprego e as pessoas seguindo na luta enorme para conseguir uma vaga. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Bom dia a todos.